saudade de você, minha linda. Bem-vinda, Léo. Então aí, ó, eu vencendo o Covid. Que essa voz ainda um pouco rouca, mas foram uns 10 dias, né? Um pouco acamada, aquela coisinha, né, de gripe, né? Mas as coisas estão voltando. E hoje a gente tem uma palavra maravilhosa para compartilhar com vocês. Amém, meu povo lindo! Então, enviei os textos para vocês. É um texto bem conhecido que nós vamos estar falando lá em Filipenses. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E aí, nós vamos estar lendo Filipenses 4, 10 a 13. Olha aqui o texto. Então aí, ó, tá certo? Eu peguei a versão Almeida revisada e corrigida, tá bom? Mas a que você tiver, pode usar. A Bíblia que você tiver em casa, dá para entender e a gente pode compartilhar, tá bom? Então, ó, tá lá em Filipenses 4, de 10 a 13, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a nossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vou repetir o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo, já viu aquelas frasezinhas, né, que tem nas portas, que tem no carro, coloca na geladeira, isso mesmo. Só que nós vamos ver hoje o real sentido quando Paulo escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Mas que coisas são essas que ele está falando, né? Então, se nós pegarmos já logo lá no começo, ele fala assim: ora, muito me alegro no Senhor. Ele não está falando aqui de tristeza, depressão, de mágoa, ressentimento, não. Ele está falando de regozijo, de alegria mesmo no Senhor. De reviver as lembranças. Lembrança de quê? De mim, deles, coisas, tinha muita coisa. E digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me. Contentar-me com o que eu tenho, viver feliz, me regozijar com o que eu tenho, porque já passei por várias coisas, ele fala. Por várias coisas, e nós vamos explorar esse texto hoje. Vamos esmiuçar o que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E lembrando, se alegrando, não é entristecendo, não é murmurando, não é reclamando. Sabe essa situação que você está aí? É com essa que você vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes o problema é que a gente não está fortalecido, né? E aí como é que eu vou poder todas as coisas? Como é que eu posso às vezes enfrentar aquele vizinho que tanto me perturba? Ou aquele parente, ou o chefe, ou o marido, a esposa, o filho, sei lá quem. Como é que eu posso, né? E ainda se alegrar com as situações. Então vamos começar a explorar. E aí a gente já vai lá para o próximo versículo, que o Senhor Jesus já nos alertou que as coisas não seriam muito fáceis. Olha só, Marcos 13,
9, o que o Senhor Jesus diz. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o evangelho. Então Jesus já está alertando aqui que os discípulos não iam ter vida fácil, ou seus seguidores. Quem são os seus seguidores? Eu, você e todos que estão seguindo Jesus Cristo. Não ia ter uma vida muito fácil, não. Porque ele fala que a nossa recompensa não é aqui. É viver numa esperança que traz alegria de melhor dias. E esses dias não têm fim. Se isso não tiver tão apegado em nós, as outras verdades ficam enfraquecidas. Então ele já avisou que as coisas não seriam fáceis, que nós teríamos aí os nossos perrengues aqui no mundo, que os seus discípulos e tantos outros cristãos também seriam levados à frente de autoridades e que iam apanhar por causa do evangelho. E vamos ver se isso também procede com os próximos versículos. Mateus 16, 24. Olha só, e disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Ai, Deus, como isso é difícil, Senhor. Deus, tu sabes que é difícil. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Jesus teve uma morte cruel, injusta, né? Na cruz, pagando a dívida, minha dívida, tua dívida, não era dele. Foi tão injustiçado. E ele falou, olha, você tem que estar pronto a enfrentar isso. Aquele posso todas as coisas, naquele que me fortalece, é até passar por isso. Tá certo? Então, tem algum microfonezinho ligado, mas daqui a pouco já vamos corrigir. Outra coisa, Mateus 7,14, fala o quê? Que a porta é estreita. O caminho para seguir Jesus não é um caminho fácil. Não é. Mas leva para a vida. É um caminho que é estreito, é apertado. A gente passa por dificuldade por querer fazer a coisa correta. Não é fácil, gente. A gente querer fazer o correto nos dias tão corrompido como está hoje. É aquela coisa, sabe, de fazer o imposto de renda certo, dar o troco certo, não ficar com o troco de ninguém, não pesar a balança enganosa, não levar porque achou fácil, não é seu. Então o mundo está corrompido. Lembra que a gente cantava uma musiquinha na infância? Achado não é roubado na porta do mercado. Gente, aquilo não me pertencia e colocava essa cultura dentro da gente, né? Então, a porta é estreita, o caminho é difícil, mas leva para a vida. E poucas pessoas se encontram nesse caminho. Porque desistem nessa caminhada, nessa jornada. Fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando chega nesse caminho, ele está enfraquecido. Porque quem está te fortalecendo? De que forma que você se fortalece no Senhor para passar todas as coisas? Me fala aí. Que jeito? Começa a pensar de que jeito que você pode se fortalecer para poder todas as coisas passar alegre no Senhor. Porque Paulo começa falando, regozijo-me no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor, alegrar-se no Senhor. De que forma que você pode passar esse perrengue se alegrando? Ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. De que forma que você está se fortalecendo? Vamos pensar? Então, Filipenses 1,7, olha o que Paulo fala. Vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês,
pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. Sabe qual é o privilégio que ele está falando aqui? Está preso. Verdade, gente. Olha só. É isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o evangelho. Gente, ele está falando aqui do privilégio de estar preso por Cristo, por defender a causa do evangelho. Ele fala que isso é um privilégio, porque poucos são escolhidos. O caminho é estreito, muitos se desanimam, porque não consegue se fortalecer no Senhor. Não consegue. E aí, quer viver uma vida tipo, agradar a tudo e a todos? Não dá. A palavra fala que a gente não consegue servir os dois senhores, porque é de aborrecer um ou outro. Olha só. E aí ele continua, Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Repete no seu coração, a alegria do Senhor é a minha força. Você se alegra no Senhor, nos seus preceitos, na sua palavra, no seu louvor. Você se alegra com a sua criação, você se alegra com o irmão que você tem, com a família que você tem, você se alegra com o emprego que você tem, você se alegra com o seu bem, com o seu maridão, com a sua esposa, com os seus filhos. Ele está falando, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Espírito abatido, não vencemos as dificuldades, de jeito nenhum, tá certo? Outro lá, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ó, quando eu falo excede todo o entendimento, sabe aquela coisa que não dá para racionalizar? Não dá para racionalizar. A gente fica assim pensando, como é que eu posso entender essa paz que a gente já descobriu que não é ausência de conflito, de guerra. É uma paz que excede o entendimento, o raciocínio, a compreensão humana. Guardará o quê? Os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guarda o coração da amargura, o sentimento da tristeza, do rancor, do medo, da dúvida, da ira, das lavícia, da vingança. Guarda os vossos corações, guarda o sentimento. A paz que excede o raciocínio humano, a compreensão humana, está disposta a dar para você. E aí que você começa a entender que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque essa paz que excede o entendimento humano está dentro de você. E aí a cadeia não é aquele sofrimento igual Paulo, eu me sinto privilegiado de estar preso. Está começando a entender, posso todas as coisas naquele que me fortalece? João 15, a parte B do versículo, fala assim, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, sem Ele, você não consegue ter essa paz. Você não pode todas as coisas, se Ele não te fortalecer. Sem mim nada podeis fazer, o Senhor Jesus disse. 2 Coríntios 12, 9 diz assim, e disse-me, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque nem o meu poder porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque é nas nossas fraquezas que se aperfeiçoa o poder de Deus. Sabe, bem-aventurado aqueles que choram, aqueles que são perseguidos, aqueles que são maltratados. Sabe aqueles que estão passando pela porta estreita, no caminho apertado? Terá recompensa. O mundo aqui não é fácil. A gente passa por tanto aperto, por tanta dificuldade. Mas a gente tem esperança no porvir. Um porvir que é eterno. Isso aqui vai passar. Como todas as gerações que antecederam as nossas já estão se passando. Eu fico assim pensando, né? Eu não tenho mais os meus pais já partiram. Eu não tenho mais nenhum tio, nem tia. Todos já faleceram. Toda a família do meu pai e da minha mãe já faleceram. As gerações estão passando. Mas nós temos uma vida eterna. É essa esperança que tem que estar dentro do coração da gente. Não podemos desanimar. Não morreu, acabou. Não! Vamos encontrar com aqueles que o Senhor um dia levou. Eu acredito nisso. Essa semana eu postei até a foto do meu pai. Que saudade que eu senti dele. Meu Deus do céu. Quando ele faleceu, a Carol tinha 1 aninho. Então ele não viu muito dos seus netos, né? E minha mãe também já tem alguns anos que faleceu. Mas eu espero um dia me encontrar com eles, né? E abraçá-los novamente. E essa esperança alegra minha alma. Bom, vamos falar então que quando Paulo escreveu o texto "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", ele estava preso. Ele estava preso em Roma, prisioneiro de Nero, passado maus bocados, gente. E aí eu listei e enviei para vocês 10 acontecimentos, foram mais, mas foram 10 acontecimentos que aconteceram com o apóstolo Paulo. E depois de ter passado por tudo isso, ele escreveu: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece". Eu posso passar por tudo isso. Vamos ver o que ele passou? Vamos ver o que é "posso todas as coisas"? Que coisas são essas? Vamos lá ver. Bom, então ele estava preso quando escreveu, tá certo? Bom, vamos aos acontecimentos. Ele, para fugir de uma prisão arbitrária, ele teve que fugir dentro de um cesto. Pela corda, puxaram ele, e aí ele teve que, escapar, porque queriam pegar e estavam pedindo a sua cabeça. E ele, fugiu. Lá em 2 Coríntios 11, de 32, 33. Tudo está aí, esse material na sua mão para você explorar, hein? Foi expulso de Antioquia. Olha, gente, aqui ele estava pregando o evangelho e alguns judeus, né, quando ele começou a pregar o evangelho e a ressurreição dos mortos, expulsaram ele. Expulsaram, tá certo? E estava havendo conversões naquela cidade, mas os líderes religiosos o expulsou dessa cidade. Ele foi apedrejado em Listra e lá, gente, ele, por estar falando do evangelho, ele foi apedrejado de tal forma que ele desmaiou de um jeito que achou que ele estava morto. Aí largaram ele lá, mas não estava morto não, ele estava desmaiado. Mas apanhou muito, muito, foi dado como morto. Quando ele foi para Macedônia, olha lá, foi preso e amarrado num tronco, mãos, pés, tudo amarrado. Por quê? Tinha uma moça adivinhadora nessa cidade, um espírito adivinhador, então os seus donos, né, ela era uma escrava, tinha muito lucro com ela.
E Paulo, quando tirou o espírito, né, expulsou o espírito adivinhador dessa moça, os donos lá, os responsáveis por aquela moça, ficou sem o lucro. Aí, meu filho, botaram ele na cadeia de novo, com os pés e as mãos amarrados. Olha outra coisa. Foi perseguido pelos judeus em Tessalonicense quando pregou em Bereia. Lá, gente, ele teve que fugir porque outro grupo de judeus também queria sua morte. Está lá em Atos 17, 13 e 14. Foi preso porque ele estava pregando em Éfeso e falando que não era para cultuar aqueles deuses, tá certo? E tinha ali naquela cidade orives, e eles faziam os santinhos, né? Da deusa Diana, da deus tal, e fazia vários santinhos, né, de ouro, e vendia. E quando Paulo pregou que, né, não podia cultuar aqueles deuses, que tinha que ser Deus mesmo, Criador, e seu Filho Jesus Cristo, que foi morto, mas que ressuscitou. Gente, quando ele começou a falar isso, e começou a ter conversões, as pessoas começaram a deixar de comprar esses, né, santinhos aí que os orives faziam. E aí se rebelaram lá todo mundo, gente, e aí ele passou um perrengue nessa cidade de Éfeso, tá certo? E foi expulso também. Outra, de novo, vamos lá. Jerusalém, ele é acusado injustamente de ter levado um grego no templo. Então ele foi acusado, gente, de ter profanado o templo do Senhor, tá certo? E aí Paulo foi arrastado para fora do templo, espancado de novo pela multidão e quase morreu. Olha como apanhou esse homem, meu Deus, né? Bom, Paulo é enviado a Roma, sofre um naufrágio. Gente, o navio se quebrou inteiro, mas foi ouro e ficaram muitos dias à deriva. E ele falou que as pessoas, todos estavam no barco, olha, vocês fiquem calmos, ninguém vai morrer, o Senhor vai nos aguardar e tudo tal. E aí ele passou, então, esse grande naufrágio. Aí quando ele saiu desse naufrágio, chegou numa ilha, né, na ilha de Malta, e aí foram se aquecer, foram pegar uns gravetinhos, ele foi pegar uns gravetinhos e uma víbora picou ele, uma víbora muito venenosa. E ele não morreu, tá certo? Fora isso, gente, Paulo foi decapitado por Nero em Roma, né? A gente já comentou isso aqui. Então, não foi muito fácil, né, a vida do apóstolo Paulo. E ele escreveu posso todas as coisas naquele que me fortalece, já preso, sabendo que ia morrer, né, dessa forma, provavelmente ali em Roma. Fora isso, gente, Paulo teve outros problemas. Citado lá em Coríntios, 2 Coríntios 12, 7, fala que ele tinha, né, dado ali no texto como um espinho na carne. A gente não sabe muito bem o que era esse espinho na carne, né? Se era uma limitação dele, um desejo, uma fraqueza. Não sabemos qual era, mas fala desse espinho na carne que o perturbava. E ele pediu para que Deus tirasse aquele espinho na carne, mas não foi tirado. Ele conviveu com aquele espinho na carne, com aquele problema, a vida dele inteira orando. Tá certo? Então, o que a gente pode tirar de lição para as nossas vidas, vendo aí Paulo preso, né? Escrevendo, sendo açoitado, sendo expulso, apedrejado, picado por cobra, tanta coisa. E esse homem escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fortaleza de Deus é algo tão grandioso que ele conseguiu passar por tudo, alegrando-se no Senhor. E ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. Gente, vamos buscar. De que forma que eu vou encontrar essa fortaleza? Através da palavra de Deus, através da oração,
através do louvor, através do jejum, da comunhão, da caridade, do partir do pão, quando você vê um necessitado, quando você vê o teu próximo e você estende a mão. Essas coisas vão nos fortalecendo. E aí você vai poder dizer, posso todas as coisas. Todas. Ser presa, açoitado, naufrágio, cobra, sabe, tudo naquele que me fortalece. Porque a gente aprendeu que aquela paz, que o entendimento, o raciocínio humano não consegue entender. Mas você pode viver. Ela é, sim, possível de ser vivida. E aí, regozijai-vos no Senhor. Sempre, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a nossa lembrança de mim. Pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele estava, assim, contente com o que tinha. Ele não estava reclamando. Para de reclamar, viu? Não é para reclamar mais. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Como ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Agradecer a todos que estiveram aqui, o Gabriel, a Fernanda, o Aléo, que fazia tempo, estava com saudade também, Ana Carolina, a Sandra, Afonso, a Daia, a Glória, todo mundo, gente, que vocês guardem essa palavra, que vocês coloquem essa palavra lá no coração de vocês. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fortaleça no Senhor. Fortaleça no Senhor. Não desanima. Não desanima. Ora, leia a palavra, medite, vença, louve, louve. Quando tudo estiver muito difícil, louve o Senhor. Eleve seu espírito a Deus. Faça uma oração. Começa com o Pai Nosso e faça. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra que enche nossos corações de esperança. Obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado. Que possamos ser praticantes, Senhor Deus, não apenas ouvinte. E que o Senhor nos dê a graça de nos alegrarmos e sermos, Senhor Deus, eternamente gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dá na tua bênção uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo lindo. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. O Willis, Ilá, Glorinha, Afonso, Sandra, Carol, né? Tanta gente, Pinandinha. Oh, tanta gente, que legal.